postes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e esse canto escutar. Oram pela sua consídio, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Olá, queridos irmãos que estão conosco aí hoje na Noite da Promessa, assistindo aí e ouvindo através do YouTube. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja abençoando aí seu momento devocional nesta noite de quarta-feira. Nós queremos trazer uma palavra para o seu coração que está lá no livro de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, e na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, eu queria falar nesse momento aqui, devocional, sobre o tema medo. E o tema desta noite é: não se renda ao medo, não se deixe se render ao medo, sobretudo nesse tempo difícil que estamos passando dessa pandemia, onde o Brasil está aí sendo assolado com um número elevado de pessoas infectadas, 11.603.535 casos confirmados, 283 mil mortos pelo Covid-19, mas também um número onde a gente tem que agradecer, que há 10.204.541 pessoas recuperadas. Mas diante de toda essa situação de tempo difícil, de luta, todos nós com o coração apertado, ansiosos e também ali não vendo a hora para a chegada e para todos tomarem a vacina eficaz, Lógico que muitos já tomaram, muitos já estão aí já imunizados, A partir aí dos mais velhos, são aqui na nossa cidade, enfim, aí em todo o Brasil. Muitos são os temores nossos, muitas são as angústias, muitos são famílias enlutadas, muitas são as pessoas infectadas tratando dessa doença e enfrentando certamente, vamos dizer assim, de um modo, um futuro nebuloso no que tange a nossa vida, com medo. Talvez você que esteja aí conosco nesta noite esteja aí, se vendo tenso, nervoso, amedrontado, ansioso, até muitas vezes depressivo. Mas se tem uma coisa que eu queria dizer a vocês, que eu sei que nesses dias as situações têm sido complicadas, a gente parece que não vai resistir, a essa tempestade, a esse medo, diante desse vai e vem, em alto mar. Está difícil de nós nos mantermos flutuante, ou flutuando. E eu me lembrei também de dizer a você que quando Jesus estava lá com eles no barco,
com seus discípulos, de repente veio essa tempestade, esse medo de ser abatido, de ser ali afogados pelas ondas que inundavam o barco. Jesus dormia e os discípulos foram acordá-lo e disse: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que sois estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande ou completa bonança, como vocês queiram. Está lá em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 26. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, apesar de todos os medos, Jesus está no barco da nossa vida. Apesar das lutas, das dificuldades, nós não devemos ter medo, pois na hora certa Ele manda embora essa tempestade que nos assola e Ele tira de nós, todas as lutas, as dificuldades. E nesta mensagem que queremos trazer para você, e como a gente viu nessa passagem que eu acabei de ler, todo mundo vai enfrentar um momento difícil, de tempestade, de correr risco de morte, mas perceba, quem que está com você no barco é Jesus. E pelo fato dele estar no barco, nós podemos nos livrar e passar por esse momento de adversidade. Jesus não nos enganou. Ele disse: nesse mundo vos tereis aflições, contudo tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe qual a diferença que faz de ter Jesus no barco? Ou qual é a diferença que Ele faz na nossa vida quando nós estamos com medo? É que Ele que nos ajuda a passar por essas tempestades, é Ele que nos momentos de provação, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa fortaleza, e se nós clamarmos por Ele, nós poderemos ser abençoados. Clame a mim e eu responderei, e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que não conhecem ou que não sabem, como vocês queiram, em Jeremias 33:3. E quando os discípulos viram a situação que estava complicada, eles clamaram por Jesus e Ele os salvou. Perceba nesta mensagem que no momento da tempestade, nas lutas, nós podemos vencer as nossas dificuldades. Então, ter medo é normal em todo ser humano, pois é um mecanismo de autoproteção que serve para nos avisar quando vem o perigo. Mas quando esse medo atinge um grau elevado, aí existe vamos dizer, um problema. Existe um problema. Quando nós chegamos nesse ponto, nós passamos a duvidar que iremos vencer, duvidar que iremos vencer essas tempestades, essas lutas, e o nosso coração começa a ficar turbado, nosso coração começa a ficar apreensivo, o nosso coração fica angustiado, e gera medo, incredulidade, falta de fé, e que impede que nós sejamos abençoados. Mas eu quero dizer para você nesta noite: creia que Jesus irá expulsar essa tempestade da sua vida, esse medo. Creia no nome daquele que está acima de todo mal e que usa a autoridade que Ele tem para nos abençoar. Não aceite a derrota, não aceite esse medo afundar aí a sua vida. Ore ao Senhor e creia na sua vitória, e logo você vai ver a bonança de Deus na sua vida. Tenha essa resiliência na sua vida, tenha essa certeza de que você pode vencer as suas lutas, as suas dificuldades, e que você pode enfrentar tudo isso. Seja forte, resistente para superar os medos, porque eu sei que há tamanha dificuldade sobre nós nesses dias, mas lembre-se que a vida que você está vivendo acontece hoje e não amanhã, e para isso você precisa ter a fé, e para isso você precisa se colocar mesmo diante do Senhor, diante daquele que é poderoso para nos abençoar. Nós podemos sentir medo, eu sei, nós podemos se sentir abatido, mas não se entregue a esse medo, não se entregue a essas dificuldades, pois nós queremos que você seja mais do que vencedor. E toda vez que você esteja aí, vamos dizer assim, sonhando, projetando algo novo para a sua vida,
Faça mesmo, porque o Senhor estará ao seu lado, te capacitando, te dando coragem, sabedoria, o que for preciso para te levantar, para que você fique em pé. E eu queria dizer para você nesta noite, nós sabemos que Satanás usa o medo para nos fazer recuar, mas Deus quer que nós percorramos todo o caminho para vermos os sonhos do Senhor sendo realizados em nós. Por isso, tenha uma vida de oração, de leitura da palavra, e busque mesmo estar diante do Senhor, porque Ele vai estar contigo. Talvez você está rodeado de tantos medos esses que deixam você apreensivo e que deixam você ali, sabe, tão em dificuldade. Mas você pode saber que o medo existe, mas não aceite ser governado por ele. A palavra do Senhor nos diz aqui nesse texto, né, que naquele momento lá de João, capítulo 14, na cena que nós vimos, ou na leitura que nós fizemos, né, que aqueles que estavam ali estavam angustiados, com muita dor, com perplexidade. Os discípulos estavam vivendo um momento de drama, né? E eles estavam perturbados emocionalmente. E nessa conjuntura que Jesus se dirige a eles e diz: não se turbe o vosso coração. Um coração turbado, ele tira a paz, ele drena as forças, elimina a saúde, ele embaça os olhos. Talvez muitos dos que estejam agora nos assistindo e nos ouvindo diz assim: eu estou no centro desta crise e pensando consigo mesmo como vai ser, como eu vou vencer. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito interessante aqui. No começo do versículo ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E a forma para você vencer aí o medo é manter-se na confiança inabalável de Deus e do seu Filho Jesus. Você não pode ficar apenas confiando nos seus recursos, na sua força, no seu dinheiro, na sua saúde, na sua influência. Esses são elementos, são frágeis demais, e essa pandemia já nos retratou alguns fatos para nós, né, mostrando que o mundo virou de cabeça para baixo, mudou a agenda de todos nós e deixou claro que o poder econômico, que o poder da ciência, que o poder da tecnologia, que o poder da política não são suficientes, fortes para socorrer a todos nós. Nós precisamos estar com os nossos olhos em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele pode manter você de pé. E Ele traz a paz para o seu coração, para a sua alma. Ele pode dar descanso para a sua mente, Ele é poderoso para fazer isso e manter os seus olhos em Cristo Jesus. Segunda coisa que aprendemos aqui, que diz assim, que na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou vos preparar-vos lugar. Você pode vencer o medo quando você sabe que a morte não é a sua última palavra, que o túmulo gelado não é o último endereço. Você pode vencer o medo se você entender que o Senhor Jesus te preparou um lugar, que é o céu, paraíso, o seio de Abraão, é a casa do nosso Deus, é a Nova Jerusalém, é o lugar onde estaremos com Ele, veremos Ele face a face. Lá não haverá luto, nem pranto, nem dor e nem lágrima, onde nós estaremos para sempre com Ele. Eu quero dizer a você nesta noite, queridos, a você que está conosco, continue firme na sua fé, porque a sua caminhada aqui na terra vai do teu nascimento até a sua sepultura, mas absolutamente você pode ter certeza de que, apesar de nós sermos matéria, nós não ficaremos aqui nessa terra. Nós temos o nosso lugar lá nas mansões celestiais.
e que você, em nome de Jesus, nesta noite também aprenda que diante do seu medo, diante da sua dor, se você se voltar para Jesus, o teu coração ficará firme na certeza de que eu e você vamos desfrutar das bem-aventuranças eternas, das alegrias celestiais, de você ser acolhido por Deus. E você tem a certeza de que crer nesta verdade, você vai ter segurança desta verdade, e que o seu livro está escrito no livro da vida, e que você tem um lugar no céu preparado para você, que é a sua casa, a sua pátria, e você não precisa ter medo. Que você também aprenda, meu querido, meu amado, que a terceira coisa que aprendemos aqui é que disse: quando eu for a vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde quer, para que onde eu estou estejais vós também. Então, para você vencer o medo, você precisa confiar em Jesus, no Filho de Deus. E Ele nos deu a segurança de que Ele voltará, que Ele virá pessoalmente, visivelmente, audivelmente, e Ele virá repentinamente, e Ele virá inesperadamente, mas Ele vai estar ao nosso lado, para nos dar a vitória sobre nós. E quando Ele vier, Ele vai ajudar as nações, vai colocar uns à sua esquerda e outros à sua direita. E se você confiar nele, se você nasceu de novo, se você creu em Jesus, e se você tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, Ele te selou com o Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa. E Ele vai estar aí te ajudando a vencer todas as suas dificuldades. Talvez você esteja com medo, e nenhuma terapia, nenhum recurso da psicologia, da filosofia, da religiosidade pode acalmar esse medo do teu coração, mas há uma pessoa que pode fazer isso por você, que é Jesus Cristo. Que você creia, que você possa vencer as tuas lutas e as tuas dificuldades. E eu me lembrei aqui de um outro versículo que me chama muita atenção, que está lá em João, no versículo 66 e 68, que diz: à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Que você não tenha medo, porque você tem no teu coração as palavras de vida eterna. A água viva, o pão da vida está sobre vós. Talvez aqueles discípulos que deixaram Jesus, eles poderiam alegar que não entenderam, que não concordavam com essa forma de ensino, e muitos dos discípulos o abandonaram. Mas que você não tenha medo, que você fique forte, que você resista, porque existem muitas pessoas que estão desistindo de caminhar com Deus. E talvez Jesus pergunte a você como perguntou aos 12: você também querem me deixar? Mas eu espero que seja como a resposta perfeita de Pedro, que representa aquilo que nós pensamos sobre estar com Jesus, que diz: não queremos ir para lugar nenhum, pois tu tens as palavras de vida eterna. Que esta certeza esteja no teu coração e na tua vida. Que você saiba que no teu coração está brotando essa semente, que é a palavra de Deus, que vai ajudar você a ter força para crescer, para vencer as lutas que você precisa. Que você possa mesmo conhecer esse Jesus, que esteja aí ao seu lado, convidando você a vencer as dificuldades e as intempéries da vida. O convite de Jesus está de pé, para você não ter medo, para você não se render ao medo, mas para você estar convicto do Senhor Jesus na sua vida. Saia do raso, vá para o profundo com o Senhor, pois Ele tem uma vida para oferecer para você, aqui na terra quanto na eternidade. Então não perca tempo, vá para o Senhor e esteja com Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa permanecer ao nosso lado, e que os medos, que as dificuldades, que as lutas venham, ó Pai,
ser dissipada das nossas vidas. E que nós possamos mesmo, ó Deus, vencer esse momento difícil, as lutas que passamos, as dificuldades que enfrentamos, mas que o Senhor esteja, Deus, caminhando conosco, para que todos os medos saiam dos nossos corações. Nós assim oramos, nós assim pedimos, nós assim clamamos. Senhor, se alguém nesta noite que está conosco, ó Deus, está muito amedrontado, com medo das coisas, que o Senhor traga a tua graça e a misericórdia sobre eles. Se eles estão passando por lutas, dificuldades, ó Deus, cura a cada um, Deus, nesta hora, e que o Senhor traga as bênçãos do Senhor sobre eles. Nós assim oramos e assim pedimos, e que a graça salvadora de Jesus, o amor infinito de Deus, as consolações e as manifestações do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Tenha você uma boa noite e que Deus te abençoe profundamente nas bênçãos do Senhor Jesus. Um grande abraço, tchau!